2026 é ano de Copa do Mundo, mas também é ano de eleição para presidente aqui no Brasil. E antes da gente já pensar no nosso futuro, devemos voltar no tempo, olhar para o nosso passado e revisitar um dos grandes marcos não só da história do Brasil, mas também na história do Corinthians, a democracia corintiana. Antes de falar como o Corinthians se envolveu nessa história, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para a década de 60. Com a renúncia de Jânio Quadros, o seu vice João Goulart assumiu o posto de presidente. E ali por volta de 1963, 64, já com a volta do presidencialismo, ele tinha mais poder e foi aí que ele propôs as reformas de base. Porém, o Jango, como era popularmente conhecido, ele estava desagradando tanto esquerda quanto direita. A esquerda achava que as propostas dele para combater desigualdades sociais estavam demorando muito, enquanto para a direita eles acreditavam que o presidente era comunista e iria trazer o comunismo para o Brasil. Foi aí, com esquerda e direita insatisfeitos, os opositores a ele aceleraram o processo de golpe militar. E dos dias 31 de março ao dia 2 de abril, os militares tomaram o controle do país. E aí, creio eu que você já deve ter visto nas aulas de história da escola, em filmes, em vídeos no YouTube, músicas, tudo você já deve ter visto sobre a ditadura, sobre como funcionava a ditadura no país. Censura da mídia, redução dos direitos políticos, perseguição a opositores. Muitas pessoas foram exiladas e até mesmo mortas, presas por conta da ditadura militar. Por conta do regime militar, opositores eram presos ou mortos, mostrando que a ditadura não é uma coisa boa, né? Tem gente que em pleno 2026 ainda defende a ditadura, ainda defende o regime militar. Mas isso foi algo totalmente desumano para a nossa história. Por isso devemos estudar história, para ver os erros do passado e fazer com que eles não se repitam no futuro. Tá, mas como o Corinthians entrou nessa história? Vamos agora avançar no tempo para 1981, eleições no Corinthians. A gente agora há pouco estava falando sobre ditadura no Brasil, a gente vai falar sobre a ditadura no Corinthians. Vicente Matheus não poderia se reeleger naquele ano. Foi aí que ele bolou um plano para driblar o estatuto do Corinthians. Ele ia lançar Valdemar Pires como presidente e ele seria seu vice. E assim, em algum momento, Valdemar Pires pediria afastamento no futuro e ele seria o presidente de fato. Funcionando assim, Valdemar Pires como uma espécie de laranja do Vicente Matheus. Porém, após ser eleito, Valdemar Pires de fato assumiu como presidente e estava tomando decisões por si mesmo, sem qualquer envolvimento com o ex-presidente Vicente Matheus. Com a chegada de Valdemar Pires, ele colocou como diretor de futebol Adilson Monteiro Alves. Se para você tem um nome conhecido, é porque ele é pai de Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians. E a partir de 1982, aquele clube começaria a dar certo, pois Adilson Monteiro Alves e Valdemar Pires trouxeram para o Corinthians um ambiente de diálogo, um ambiente democrático, onde eles escutavam e dialogavam com os jogadores para saber as opiniões deles quanto aos assuntos do clube, onde tudo era votado, tanto por jogadores como funcionários do clube. Todos tinham um voto e todos os votos tinham peso iguais, desde o Sócrates até o roupeiro do clube. Tudo era votado, era democrático de fato, algo inovador, tanto para clubes de futebol como também para a sociedade brasileira, que naquela época ainda passava pela ditadura. Com isso, o Corinthians virou um expoente na luta pela democracia e pela volta das eleições diretas no nosso Brasil. E esse sucesso fora de campo viria a dar resultado nas quatro linhas também, já em 1982. No Brasileirão, o Corinthians disputou a Taça de Prata, fez uma boa campanha, se classificando para a segunda fase, onde caiu num grupo complicado, com Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional. E o Corinthians passou em primeiro nesse grupo. Com 4 vitórias, um empate e uma derrota, o Corinthians se classificou e nas oitavas de final pegou o Bahia. Venceu a equipe baiana num agregado de 6-3, se classificando para as quartas. Nas quartas de final, enfrentou o Bangu. Contra o Bangu, se classificou para as semifinais por conta de um empate, já que naquela época havia o gol fora. Nas semifinais, infelizmente, o Corinthians acabou sendo eliminado para o Grêmio, que era o atual campeão do Brasileiro, e disputou a final com o Flamengo. Porém, apesar de ter sido eliminado no Brasileirão, ainda tinha o Paulista para disputar, porque naquela época, diferente do que temos hoje em dia, o Paulistão começava depois do Brasileirão. E naquele Brasileirão, o Corinthians liderou durante o primeiro turno e foi o campeão do primeiro turno. Caso o Corinthians vencesse o segundo turno, também seria campeão. Porém, no segundo turno, o São Paulo foi o líder. E aí, o Corinthians, líder do primeiro turno, São Paulo, líder do segundo, se enfrentaram
nas finais do Paulistão daquele ano. Para a primeira partida da final, o time era Solito no gol, Alfinete, Mauro, Wagner e Vladimir na defesa, no meio-campo Paulinho, Sócrates e Zenon, na frente Ataliba, Casagrande e treinados por Mário Travaglini. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0, gol de Sócrates aos 14 do primeiro tempo. No segundo jogo, a única mudança foi a entrada de Daniel Gonzalez na zaga. Na partida, Birubiru abriu o placar aos 26 do segundo tempo. Dario Pereira empatou aos 32. Birubiru desempatou aos 37. E aos 41, Casagrande fez o terceiro do Timão para fechar o placar. No dia 12 de dezembro de 1982, o Corinthians era campeão paulista pela 18ª vez. Mas não parou por aí. A consagração viria no ano seguinte, em 1983. No novo regulamento, eram formados 4 grupos com 5 clubes e todos jogavam entre si. E os 2 primeiros avançavam para a segunda fase. Na segunda fase, formava-se 2 grupos com os 8 classificados da primeira fase. E os 2 primeiros colocados avançavam para as fases finais. O Corinthians liderou seu grupo com Santos, Ponte Preta e São Bento. E avançou para as semis, onde enfrentaria o Palmeiras. Nas semis, o Corinthians empatou na ida e venceu por apenas 1-0 na volta, e garantiu a vaga na final, contra o São Paulo, novamente. Teria a chance o Corinthians de ser bicampeão no Majestoso, novamente, e o São Paulo poderia ter a revanche de 82. O Corinthians venceu a ida por 1-0, gol de Sócrates, aos 33 do primeiro tempo. E na volta, com Leão no gol e Casagrande no time titular, o Corinthians só empatou por 1-1 com gols de Sócrates e Marcão, ambos no final do jogo. Com aquele resultado, o Corinthians era campeão pela 19ª vez do Paulista, era bicampeão, sendo assim consagrando de fato nomes como Sócrates, Casagrande, Birubiru, Ataliba, Vladimir, Zenon, Paulinho e consagrando a democracia corintiana. Mas como tudo que é bom tem seu fim, não seria diferente para aquele time da democracia. Já em 1984, o fim daquele time estava por vir. Em 1984, o movimento civil das diretas já ganhou muita força. Esse movimento reivindicava o direito a votações diretas no Brasil. Esse movimento buscava a aprovação da emenda Dante de Oliveira. E no dia 16 de abril de 1984, no Vale do Anhangabaú, houve um enorme comício, com cerca de 1 milhão de pessoas. Esse comício reuniu diversas pessoas, artistas e jogadores do Corinthians. Dentre eles, Sócrates estava lá. E foi lá onde ele disse que só sairia do Corinthians caso a votação das diretas já fracassasse. Repita aqui, se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Em 25 de abril de 1964 foi votado as diretas já, obtendo 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Devido a uma manobra de políticos aliados ao regime, não compareceram 112 deputados ao plenário da Câmara dos Deputados no dia da votação. A emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para sua aprovação. Com isso, Sócrates acabou deixando o Corinthians de fato. Mas antes dele sair, o Corinthians ainda havia de disputar o Brasileirão e o Paulistão. No Brasileirão, o Corinthians chegou às semifinais, porém acabou perdendo para o Fluminense com um agregado de 2-0. Já no Paulistão, o Corinthians chegou na final, tinha a chance de ser tri, ganhando os títulos de 82, 83 e 84. Porém, na final acabou perdendo para o Santos. O Paulistão tinha mudado de regulamento de novo, e aí a final era jogo único. O Corinthians acabou perdendo para o Santos com o gol de Serginho Chulapa. E foi aí que o time da democracia veio ao seu fim. Sócrates deixou o Corinthians rumo à Fiorentina da Itália. Caso você queira saber mais sobre essa passagem do Sócrates na Itália, eu recomendo um ótimo vídeo do Por Onde Andrei, onde ele destrincha essa passagem do doutor por solo italiano. E depois que Sócrates, o maior expoente dessa democracia corintiana, saiu, outros nomes acabaram deixando o Corinthians, como o Casagrande, que acabou indo para o São Paulo. Principais responsáveis por essa democracia, no caso Valdemar Pires e Adilson Monteiro Alves, acabaram deixando o Corinthians também, pois nas eleições Valdemar não ia se reeleger, ele ia lançar Adilson como presidente, porém Adilson acabou derrotado nas eleições e assim acabando de fato com aquele elenco da democracia corintiana. Por mais que aquele elenco tenha acabado, a ideia de democracia continua, não só no Corinthians, não só nos clubes, não só no futebol, mas também na sociedade como um todo. E para finalizar esse vídeo, acho que a melhor maneira é deixar uma última frase, um lema daquele time: ganhar ou perder,
mas sempre com democracia.